Professor Rafael chegando aí com umas aulas de sociologia para estar ajudando vocês. Aquela correria toda, uma aula só por semana, tá puxado, tá complicado para vocês, eu já percebi isso. Então, para ajudar vocês, eu vou estar fazendo aqui uns vídeos, tá, de sociologia, e vocês vão estar assistindo, assim vocês têm tempo, pode voltar, pode perguntar, e se precisar de ajuda é só dar um toque aí, né? Ô professor, como assim? Não entendi isso, ou como que funciona isso, como funciona aquilo, é só dar um toque aí que a gente responde sem problema. Em toda a história da humanidade, o trabalho foi ganhando várias dimensões, né? Existe até na área da mitologia grega, né? Aquela história, não sei se vocês lembram, né, do famoso titã Prometeu. Zeus ordenou que Prometeu fizesse algo extraordinário, que descesse à terra e fizesse algo diferente de tudo que já foi criado. E seu irmão Prometeu a responsabilidade dele foi para com os animais. Então Epimeteu ele ficou criando e elaborando os animais, dando aquele que era mais indefeso as asas para que pudesse voar, aquele que não tinha defesa, os chifres, outros garras e presas e tal, e ele foi fazendo várias coisas para os animais. Quando ele terminou sua obra, ele viu que para o ser humano não havia sobrado muita coisa, né? E o ser humano era a expectativa de Zeus, né? E aí ele foi lá pedir recurso para o seu irmão, Prometeu. Prometeu pensou bem, pensou, falou: a única coisa que nós podemos fazer para o ser humano é dar o conhecimento. Mas o conhecimento era algo inusitável, algo que ficava ao poder de Zeus. E ele foi e roubou a chama do conhecimento, né? Roubou a chama do conhecimento e entregou para a humanidade. Quando Zeus descobriu a sua traição, revoltado e enfurecido, né, prendeu Prometeu em cima de uma alta montanha, preso sobre correntes e grandes correntes. E como ele era um titã, né, imortal, um grande titã muito antigo da história, mais antigo que o próprio tempo, segundo a mitologia grega, ele era imortal, né? Então ele foi condenado a passar toda a eternidade preso naquelas correntes, né? Nu, né? E todas as manhãs uma águia, uma grande águia, né, gigante, ela o visitava, né, e consumia o seu próprio fígado, o fígado de Prometeu. Ela se alimentava do fígado de Prometeu todos os dias, e isso era uma dor assim insuportável. E como ele era imortal, né, no dia seguinte o seu fígado já se regenerava, mas era mais para alimentar a águia novamente. E Zeus, depois de centenas e centenas de anos, né, desceu à terra novamente e propôs um acordo com ele, falando assim que se ele devolvesse a chama do conhecimento novamente a ele e entregasse os seres humanos ao trabalho conforme ele necessitasse, conforme a sua vontade, né, colocasse os seres humanos a trabalho, né, de Zeus, ele o libertaria. Mas o amor pela sua criatura, né, pelos seres humanos, era tão grande que ele se sacrificou para não deixar que nós trabalhássemos a serviço de Zeus. Ou seja, o trabalho era visto como algo muito árduo, muito complicado, muito triste, né? Muito difícil, né? E podemos ver isso em várias outras passagens, né? Por exemplo, o livro da Bíblia, né? O livro da Bíblia, Deus também, para punir, né, Adão e Eva, ele disse que trabalharás sobre o suor de seu rosto, que ganharás o pão, né? Então, ou seja,
a forma de punir e condenar o ser humano seria com o trabalho. O trabalho sempre foi visto como algo muito, muito difícil, muito complicado, né? Muitos e muitos anos, né, o trabalho ele foi se modificando, né? Teve o tempo da roça, o tempo da Revolução Industrial, né? O tempo, conforme as necessidades, né, a quantidade, a população foi aumentando, o trabalho também teve que se adequando e mudando, né? Na Revolução Industrial podemos conhecer aí as grandes histórias de Taylor Ford, né? Tem muitas teorias, mas assim, a mais cabível é o medo dele de que as pessoas aprendessem a fazer seus veículos, né? Então a inteligência dele foi muito grande. Eu acho muito bacana a forma que ele revolucionou, né, a produção, a linha de produção. Ele, com medo que as pessoas aprendessem a fazer carros e começassem a montar outras montadoras de carros, ele limitou o conhecimento de cada funcionário, né? Deixando cada funcionário fazer algum tipo de peça. Por exemplo, você faria o volante, o João faria a roda, o outro faria a biela, o outro pistão. Cada um faria uma peça, mas ninguém saberia fazer o carro. Você morreria trabalhando sendo um especialista em fazer biela, né? Você não conseguiria fazer o carro inteiro, né? Ou seja, o conhecimento daquele veículo, daquele projeto, somente ele teria. Então a chance de ter outras empresas formando naquela época como concorrente era muito pequena, porque ele segurava o máximo do conhecimento. E com isso ele inovou, ele transformou, ele criou um novo sistema de produção, né? Então eu tiro aí meu chapéu para Taylor Ford. Na antiguidade, o trabalho estava relacionado ao esforço físico, à tortura, à penalização, algo vulgar. Inclusive, a palavra vulgar, né, em latim, ela estava associada ao trabalho, como um instrumento de penalização. Era um instrumento de várias pontas que colocava o indivíduo numa situação bem complicada e chamado de trabalho. Taylor, o que ele fez? Ele entrou com a revolução total, né, da industrialização em linha de produção. Isso aí foi muito bom. Só que ele começou, como é que ele conquistou isso? Ele associou a máquina ao ser, né, ao ser humano. Ele conseguiu fazer com que a máquina e o ser humano se tornassem um só. Ele criou dispositivos para que o ser humano ele ficasse ali o dia todo, né? E põe peça, tira peça, põe peça, tira peça, põe peça, tira peça. Existe até um filminho de Charles Chaplin, muito legal, muito bacana, né? Que mostra ele nessa situação aí, né? Da escravidão, sem saber que é escravo. Uma escravidão moderna, vamos dizer assim, né? Que os escravos, eles trabalhavam, eles eram fortes, né? Ali, sustentes e tal, sinal que eles estavam se alimentando, e bem ainda, né? Serviam para eles ali manga, leite, feijoada, né? Carne. E ele, quer dizer, para que ele conseguisse trabalhar, ele tinha que se alimentar e bem. Então, ou seja, ele acabava aqui trabalhando por troca do alimento. Mas e hoje, o trabalho, quando ele é mal remunerado, com o preço que está no mercado, os alimentos, será que nós não estamos trabalhando por troca de alimento? Será que não é um outro tipo de escravidão, onde você trabalha a troco de alimento? Porque aquele indivíduo que ganha um salário mínimo, ele vai lá no mercado, ele consegue sobrar comprando uma despesa com tudo que ele precisa comprar, sobra um dinheiro para ele ter uma vida social, para ele ter um lazer, para ele conseguir levar a família dele para passear, almoçar fora, fazer alguma coisa, ou o dinheiro é só para comida? Né? Aí voltamos àquela questão da escravidão, né? Um outro tipo de escravidão, que é o que nós temos aí. Mas voltando à questão de Taylor, né? Essa alienação acabou meio que complicando toda a sociedade. Começou a existir uma sociedade alienada, né? Que estava ali condenada ao trabalho e não existia mãos de obras qualificadas, era só mão de obra braçal. Aí, pensando nisso, eu pergunto para vocês, e aí, quem que trabalha? O trabalho é o quê? Quem o realiza? Quem o faz? Só o homem? Só o homem trabalha?
O homem, então, o trabalho ele diferencia o homem dos outros seres do animal, né? O animal, nenhum animal trabalha, somente o homem, porque o homem é um ser pensante. Será que é isso? Não. Muitos animais trabalham, né? Vamos dar um exemplo. A formiga. A formiga trabalha? Trabalha e muito ainda, né? Temos muitos animais que trabalham. Por exemplo, João de Barro. O João de Barro, ele trabalha, ele faz a sua própria propriedade, né? Leva lá a sua fêmea, reproduz e tudo mais, de uma forma extraordinária e linda, né? Então, o João de Barro trabalha, né? Existem alguns outros animais que trabalham. Eu não vou falar do cavalo, que ele trabalha de uma forma forçada, mas vamos falar assim, de uma forma individual e espontânea, né? Quem que trabalha? Assim, nós demos aqui dois exemplos, a formiga e o João de Barro, né? São dois animais que trabalham, né? Então, é desse trabalho que nós estamos falando? É essa a diferença do ser humano e do animal? É desse tipo de trabalho que nós estamos falando aqui, qual a diferença do trabalho animal e do trabalho humano? A diferença, pessoal, é que o ser humano ele consegue se destacar e se diferenciar pelo trabalho, porque o trabalho é construtivo, o trabalho ele vai acabar mudando a vida da sociedade, não só dele, mas de toda a sociedade. Ele vai construir prédios, ele vai construir empresas, ele vai construir, fazer roupas, né? Carros, automóveis de todo tipo, aviões e tudo mais. E isso é fruto do trabalho, né? Então é aí que a gente se diferencia e se destaca, né? Esse é o tipo de trabalho. A palavra trabalho nos faz pensar. A palavra trabalho ela muda a nossa forma de ver as coisas, né? Muitas pessoas acham que trabalho é sinônimo de quem tem emprego, né? Então quer dizer que só trabalha quem tem emprego. Você dá trabalho para tua mãe, você dá trabalho para seus pais, você dá trabalho para seu namorado, para sua namorada, você dá trabalho, né? O trabalho de manufatura é um trabalho árduo e que acaba alienando totalmente a pessoa. A pessoa ela entra no ritmo da máquina, por exemplo, torneiros mecânicos, torno mecânico. O torno mecânico a pessoa fica fazendo ali 200, 300 peças por hora e ele fica ali fazendo a mesma função ali o dia inteiro, né? Depois de 2, 3 horas fazendo a mesma coisa, o cérebro dele grava a operação e ele está ali fazendo, a mente dele está longe, o braço dele, o corpo dele se tornou parte da máquina e isso é um perigo, né? Isso aí, espero que eu consegui ajudar vocês em alguma coisa. Se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, entre em contato aí, tá? É só fazer a perguntinha, né? Se vocês quiserem compartilhar com seus amigos os vídeos, fiquem à vontade, esse vídeo é nosso, tá? Fiquem à vontade. E eu vou estar fazendo esses vídeos toda semana. Próxima semana a gente vai estar abordando algum outro assunto, tá? Seguindo aí o currículo, né, escolar e para conseguir ajudar vocês da melhor forma possível, beleza? Um abraço, fiquem com Deus, um abraço, até lá, tchau!